Bem-vindo, Olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Lúcifer, mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro a brilhar. Antes de ser temido, ele foi admirado. Antes de ser chamado de adversário, ele foi chamado de luz. O nome Lúcifer vem do latim lux ferri, portador da luz. Nas tradições mais antigas, especialmente dentro do cristianismo, influenciado por interpretações posteriores, Lúcifer era associado a um dos mais elevados entre os anjos, não um simples servo, mas um ser de esplendor incomparável. A tradição inspirada em textos como o livro de Isaías fala de uma figura que caía do céu como a estrela da manhã. Já o livro de Ezequiel descreve um ser perfeito em formosura, cheio de sabedoria. Essas passagens, embora originalmente direcionadas a reis humanos, foram reinterpretadas ao longo dos séculos como referências simbólicas à queda de um anjo. E isso é importante, porque o que estamos analisando aqui não é apenas um personagem, é um arquétipo, o mais perigoso de todos, o ser que tinha tudo e quis mais. A rebelião silenciosa. A tradição cristã posterior, especialmente textos como o Apocalipse, descreve uma guerra nos céus, um conflito não apenas físico, mas espiritual. Lúcifer não caiu por fraqueza, ele caiu por orgulho. A ideia central transmitida por teólogos ao longo dos séculos é que ele teria dito em seu coração: subirei acima das estrelas, serei como o Altíssimo. E aqui está o ponto crucial. Não foi o poder que o corrompeu, foi a comparação. Enquanto servia, ele era perfeito. Quando começou a se comparar, começou a cair. Essa narrativa ecoa em obras como O Paraíso Perdido, de John Milton, onde Lúcifer, ou Satanás, declara uma das frases mais conhecidas da literatura: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Essa frase não é apenas dramática, ela é reveladora, porque mostra que a queda não foi uma derrota, foi uma escolha consciente baseada no ego. A queda. E então, ele caiu, não apenas em posição, mas em essência. O que antes era luz tornou-se oposição. O que antes era harmonia tornou-se conflito. Na tradição cristã, ele passa a ser associado a Satanás, o adversário. Mas há algo profundamente simbólico aqui. A queda não aconteceu em um instante. Ela começou no interior. Primeiro pensamento, depois intenção e logo após a ação. Isso ecoa na filosofia clássica, onde pensadores como Agostinho de Hipona defendiam que o mal não é uma força independente, mas uma corrupção do bem. Ou seja, Lúcifer não foi criado como mal, ele se tornou. O orgulho, a semente da queda. Agora, olhe com atenção. Essa história não é sobre um anjo, é sobre você, sobre mim, sobre todos nós. O orgulho de Lúcifer não é algo distante, é algo profundamente humano. Quantas vezes o homem não deseja aquilo que não lhe pertence? Quantas vezes ele não rejeita sua posição atual, não por injustiça, mas por comparação? O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: aquele que luta com monstros deve cuidar para não se tornar um. E aqui está o paradoxo. Na tentativa de se tornar maior, o homem frequentemente se perde. Na busca por poder, perde o controle. Na busca por reconhecimento, perde a essência. O orgulho não grita, ele sussurra, dizendo: você merece mais. Você deveria estar acima. Você é diferente dos outros. E é exatamente assim que começa a queda. O que podemos aprender? A história de Lúcifer atravessou séculos, não porque seja apenas uma lenda, mas porque ela revela uma verdade dura. O maior inimigo não está fora, está dentro. O orgulho, quando não controlado, transforma força em fraqueza.
transforma talento em arrogância, transforma ambição em destruição. Mas há um caminho, e ele não é a negação da grandeza, é o domínio dela. O homem não precisa deixar de querer crescer, mas precisa lembrar: nem tudo que pode ser conquistado deve ser, nem todo poder é sabedoria, e nem toda ascensão é evolução. Agora, olimpianos, vamos abordar uma visão um pouco diferente sobre esse personagem. Lúcifer, o portador do conhecimento. Mas há uma outra interpretação, mais silenciosa, mais antiga e mais provocadora. Aqui, o mundo material é visto como uma criação imperfeita, dominada por uma inteligência inferior, o demiurgo. E nesse cenário, a figura associada a Lúcifer assume um papel quase paradoxal, não o de destruidor, mas o de provocador da consciência. Ele representa a força que desafia a estagnação, a tentação que leva ao conhecimento, o impulso que obriga o ser humano a sair da ignorância. Mas há um detalhe crucial e perigoso. Esse fogo do conhecimento não é neutro. Ele pode libertar ou pode corromper. Nessa visão mais profunda, Lúcifer não é bom nem mal em essência. Ele é prova. Ele é o teste interno que pergunta: você busca o conhecimento ou busca se tornar superior aos outros? E aqui, tudo se conecta novamente ao orgulho, porque até mesmo a busca espiritual pode ser contaminada. O homem pode buscar luz, não para evoluir, mas para se sentir acima. E nesse momento, ele repete exatamente o erro do próprio Lúcifer. A parábola do monge, quando o orgulho entra pela porta da virtude. Havia um monge conhecido por sua disciplina inabalável. Durante anos, Lúcifer tentou esse monge, mas ele resistiu a tudo. Resistiu à fome, ao frio, às tentações da carne. Resistiu à raiva, à inveja, ao medo. Nada o abalava. Os outros o observavam com admiração, alguns até com reverência. Com o tempo, sua fama cresceu, e então um dia, Lúcifer se aproximou dele e disse: você é forte, mas ainda não venceu. O monge confiante respondeu: já superei tudo o que há para ser superado. Lúcifer apenas sorriu. Dias depois, algo mudou. O monge começou a perceber os olhares das pessoas, o respeito, a admiração. E silenciosamente, algo nasceu dentro dele. Não era desejo, não era medo, não era fraqueza física. Era orgulho. Agora, ele não meditava apenas para evoluir. Meditava para ser reconhecido como aquele que evoluiu. Não praticava mais o silêncio, praticava a superioridade. E foi nesse momento que ele caiu, não diante das tentações externas, mas diante de si mesmo. Ao perceber isso, retornou ao seu mestre, destruído por dentro, e disse: eu venci o mundo, mas perdi para mim. E o mestre respondeu: essa é a última e mais difícil batalha, aquela que nenhum homem vence, sem vigilância eterna. Lúcifer e o homem. E agora, tudo se fecha. Lúcifer não caiu por falta de poder. O monge não caiu por falta de disciplina. Ambos caíram pelo mesmo motivo: orgulho disfarçado de conquista. E aqui está a verdade mais desconfortável e mais poderosa. O maior perigo não está no início da jornada, está no momento em que você começa a acreditar que já chegou, porque é nesse ponto que o ego assume o controle e a queda se torna inevitável. A luz que ainda queima. Lúcifer, o portador da luz, caiu tentando se tornar algo maior do que já era, e talvez essa seja a maior ironia de todas. Ele já era extraordinário, mas não foi suficiente para ele, e isso ecoa na alma humana até hoje, porque o homem moderno, assim como ele, vive cercado de conquistas, mas consumido por comparações. A verdadeira lição não é temer Lúcifer, é reconhecer que a mesma chama que o elevou também existe dentro de nós. A diferença está no controle. Ou você domina o orgulho, ou ele silenciosamente dominará você. Até a próxima, olimpianos!